O milagre que mudou a vida de Gabriela, quando a fé venceu o impossível. Gabriela sempre foi uma mulher forte. Aos 38 anos, mãe de 2 filhos e funcionária pública, ela carregava nas costas a responsabilidade de sustentar a casa sozinha depois que o marido, Vitor, a deixou por outra mulher. Mas o peso maior não era a solidão ou as contas que se acumulavam, era a doença que, aos poucos, estava roubando sua saúde e sua dignidade. Tudo começou com uma coceira insistente nas orelhas. No início, ela pensou que fosse alergia, talvez ao brinco ou ao shampoo. Mas os dias passaram, e a coceira virou descamação. Primeiro, pequenas casquinhas brancas. Depois, feridas que sangravam ao menor toque. Os médicos não sabiam dizer ao certo o que era psoríase, dermatite, micose, cada um dava um diagnóstico diferente. Pomadas, remédios, injeções, nada adiantava. As orelhas de Gabriela pareciam estar apodrecendo. A dor era tão intensa que ela mal conseguia dormir. E o pior não era a dor física, mas o constrangimento. As pessoas olhavam com nojo, as crianças no trabalho sussurravam, e até sua própria mãe, com medo de contágio, evitou abraçá-la no último Natal. Você já tentou rezar, Gabriela? Perguntou uma colega de trabalho, Dona Maria, uma senhora simples que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus. Rezar? Gabriela riu sem graça, enxugando uma lágrima. Deus não deve nem lembrar que eu existo, Dona Maria. Minha vida é um lixo. É justamente quando a gente acha que tá no fundo do poço que Deus estende a mão, minha filha. Venhaigo comigo domingo. Não custa tentar. Gabriela não era de ir à igreja. Depois que seu pai morreu, quando ela tinha 16 anos, ela havia jurado nunca mais pisar em um templo. Se Deus existisse, por que deixou meu pai morrer? Mas a dor nas orelhas estava insuportável, e a vergonha, ainda pior. No sábado à noite, ela olhou no espelho e chorou. Suas orelhas estavam vermelhas, inchadas, cheias de crostas amareladas que caíam como farinha podre. O que eu tenho a perder? No domingo seguinte, Dona Maria a levou até a Igreja Universal mais próxima. Gabriela entrou com a cabeça baixa, envergonhada, tentando esconder as orelhas com o cabelo. O lugar estava cheio de pessoas de todas as idades, alguns chorando, outros com as mãos levantadas em oração. No altar, o pastor falava com uma autoridade que ela nunca havia visto antes. Hoje é o dia da sua libertação. Deus não quer te ver sofrendo. Se você está aqui, é porque Ele já tem uma resposta para você. Gabriela sentiu algo estranho no peito. Não era esperança, era medo. Medo de acreditar e ser decepcionada novamente. Mas quando o pastor pediu para que quem precisasse de um milagre se dirigisse ao altar, Dona Maria segurou sua mão com firmeza. Vem, minha filha. Jesus está te chamando. Com as pernas trêmulas, Gabriela se levantou. Ao chegar perto do altar, uma mulher a abraçou sem medo, sem nojo. Irmã, o que você precisa? Perguntou o pastor, colocando a mão em seu ombro. Eu tenho essa doença nas orelhas. Os médicos não sabem o que é. Já faz mais de 1 ano. Sua voz quebrou. Eu não aguento mais, pastor. As pessoas olham para mim como se eu fosse um monstro. O pastor olhou nos seus olhos com uma compaixão que a fez chorar mais ainda. Hoje isso acaba. Você veio ao lugar certo. Aqui, o impossível se torna possível. Ele ergueu as mãos. Igreja, vamos fazer uma corrente de oração por esta filha de Deus. De repente, dezenas de mãos se ergueram em sua direção. Pessoas que ela não conhecia começaram a clamar em voz alta. Senhor Jesus, cura essa irmã. Quebra essa maldição, Deus. O sangue de Jesus tem poder. Gabriela sentiu o corpo tremer. O pastor ungiu suas orelhas com óleo e começou a orar com uma fé contagiante. Em nome de Jesus, eu determino que essa doença saia agora. Todo espírito de enfermidade, solte esta serva de Deus. Ela é propriedade do Senhor. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, sentiu paz. Não era uma paz qualquer, era como se algo dentro dela estivesse se quebrando. Quando abriu os olhos, o pastor segurou de sua mão. Agora, você precisa fazer a sua parte. Participa da campanha dos 7 dias de jejum e oração.
E não deixe de trazer sua oferta de fé. Deus honra quem o honra. Gabriela saiu da igreja com uma mistura de alívio e dúvida. Será que isso realmente vai adiantar? Mas naquela noite, pela primeira vez em semanas, ela dormiu sem coçar as orelhas até sangrar. Nos dias seguintes, Gabriela voltou à igreja todos os dias. Participou da fogueira santa de Israel, onde o fogo espiritual queimava tudo que não vinha de Deus. Levou sua oferta, mesmo sendo pouco, era tudo que podia dar. Na vigília de quarta-feira, enquanto o pastor orava pela quebra de maldições familiares, ela sentiu algo sair de dentro dela, como se um peso tivesse sido arrancado. No quarto dia, ela acordou e levou a mão às orelhas por reflexo. Não havia dor. Não havia coceira. Ela correu para o banheiro e olhou no espelho. As crostas estavam secando, a vermelhidão havia diminuído. No sétimo dia, quando voltou à igreja para dar seu testemunho, suas orelhas estavam completamente limpas. Não havia sequer uma cicatriz. Glória a Deus! Gritou o pastor, erguendo suas mãos. Mais um milagre do Senhor Jesus nesta casa. Gabriela subiu ao altar chorando, com o rosto brilhando. Ela contou como havia chegado ali, quebrada, envergonhada, sem esperança. E como, em uma semana, Deus havia não só curado suas orelhas, mas também seu coração. Eu pensava que Deus tinha me abandonado. Mas Ele só estava esperando eu dar o primeiro passo. Quando eu entrei nessa igreja, eu não sabia, mas estava entrando no lugar onde os milagres acontecem. O pastor sorriu e disse algo que Gabriela jamais esqueceria. Deus não muda a sua história sem mudar o seu coração. Você veio buscando cura para o corpo, mas Ele te deu muito mais, uma nova vida. Agora, você não é mais escrava da doença, da vergonha ou do passado. Você é filha de Deus, e o diabo não tem mais poder sobre você. Hoje, Gabriela é uma das primeiras a chegar na igreja. Ela faz parte do grupo de oração, ajuda nas campanhas e sempre traz seu dízimo e ofertas com alegria. Eu aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se Ele já tivesse feito. Quando eu dei meu pouco, Ele me deu tudo de volta, diz ela, sorrindo, enquanto abraça uma nova irmã que chegou à igreja com um problema parecido com o seu. E toda vez que alguém pergunta como ela sarou, Gabriela responde com os olhos brilhando. Não foi remédio. Não foi médico. Foi Jesus. E Ele faz isso todos os dias aqui. Basta você crer. Um dia, enquanto Gabriela ajudava a organizar as cadeiras para o culto da noite, uma mulher entrou correndo na igreja, com o rosto marcado pelas lágrimas. Era Dona Maria, uma senhora de quase 60 anos que arrastava uma perna há mais de 20, depois de um acidente que os médicos disseram que nunca teria cura. Ela vinha sendo levada pela filha, que ouvirá falar dos milagres daquele lugar. Minha mãe não aguenta mais, irmã, suplicou a filha, segurando Dona Maria pelo braço. Os médicos falam em amputar, mas eu não aceito. Eu sei que aqui tem poder. Gabriela não hesitou. Ela largou o que estava fazendo, correu até elas e abraçou Dona Maria com força. Deus não esqueceu de você, minha irmã. Ele está te esperando aqui dentro, falou com uma convicção que só quem já viveu o impossível pode ter. Naquela noite, durante a oração forte, o pastor chamou Dona Maria para a frente. Enquanto as mãos eram impostas sobre ela, Gabriela não tirou os olhos daquela cena. De repente, como um raio, Dona Maria soltou um grito e caiu no chão. Todos pensaram que ela tinha desmaiado, mas quando ela se levantou, estava pisando firme, sem mancar, sem dor. A perna que antes parecia morta agora obedecia ao seu comando. Glória a Deus! Gritou a filha, chorando de alegria. Dona Maria, ainda atordoada, tocava a própria perna como se não acreditasse. Então, olhou para Gabriela e disse: Moça, foi você que me segurou quando eu entrei. Sinto que Deus usou você para me trazer até aqui. Gabriela sorriu, lembrando de como também já fora carregada nos braços de irmãos desconhecidos quando não tinha mais forças. Não fui eu, Dona Maria. Foi Jesus. Ele só precisava que você desse o primeiro passo. E assim, mais uma vida era transformada. Mais um testemunho se juntava aos muitos que já enchiam aquelas paredes. Mais um coração descobria que, na Igreja Universal, não há caso perdido, não há doença sem cura, não há vida sem esperança.
Agora, toda vez que Gabriela olha para trás, ela não vê mais a sombra da mulher doente que um dia entrou ali. Ela vê uma filha de Deus, uma guerreira, uma prova viva de que a fé move montanhas. E quando as pessoas lhe perguntam como ela consegue ter tanta certeza, ela responde com a mesma simplicidade de sempre. Porque eu já estive do outro lado. E se Deus mudou a minha história, Ele pode mudar a sua também. Basta entrar e não desistir. Dona Maria não conseguia conter as lágrimas enquanto abraçava Gabriela. Aquelas palavras ecoavam em seu coração como um chamado. Ela tinha visto com os próprios olhos, a menina que mal conseguia se levantar da cama agora estava ali, de pé, cheia de vida, com um brilho nos olhos que só quem experimentou um milagre verdadeiro poderia ter. Minha filha, eu também preciso disso, sussurrou, com a voz embargada. Eu também quero acreditar. Gabriela sorriu, como se já soubesse que aquelas palavras mudariam tudo. Então venha, Dona Maria. Hoje é o seu dia. E foi assim que, naquela mesma noite, Dona Maria voltou à Igreja Universal. Desta vez, não como uma visitante curiosa, mas como alguém que tinha decidido não sair dali sem a sua vitória. Ela se ajoelhou no altar, e as lágrimas que antes eram de dor agora se misturavam com uma fé que nascia dentro dela. O pastor orou por ela com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir muitas vezes. E enquanto as mãos eram impostas sobre sua cabeça, Dona Maria sentiu algo que nunca havia sentido antes, uma paz que ultrapassava qualquer entendimento. Era como se uma carga pesada, que ela carregava há anos, fosse sendo tirada de seus ombros. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, ela orou, com a voz trêmula, mas firme. Naquela noite, Dona Maria não saiu da igreja a mesma pessoa. Algo tinha mudado. Não foi um milagre instantâneo como o de Gabriela, mas foi o início de uma transformação. Os medos que a acompanhavam há tanto tempo começaram a perder força. As noites de insônia, aos poucos, deram lugar a um sono tranquilo. E o que antes parecia um fardo insuportável agora tinha um nome: prova de fé. Dias depois, ela voltou à igreja com um testemunho que deixou muitos emocionados. Eu não sei explicar, mas sinto que Deus está me curando por dentro, disse, com os olhos brilhando. Não é só o corpo, é a alma. É como se Ele estivesse me ensinando a viver de novo. E assim, mais uma história de fé começou a ser escrita naqueles bancos. Dona Maria não era mais a mulher quebrantada que entrou ali pela primeira vez. Agora, ela era mais uma prova de que, quando a gente entrega tudo a Deus, Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. Gabriela, que agora ajudava na obra como voluntária, olhava para Dona Maria com um sorriso no rosto. Ela sabia muito bem o que aquela mulher estava sentindo. Porque quem já experimentou o poder de Deus sabe que não há volta. A vida passa a ter outro sentido. E toda vez que alguém novo chegava à igreja com o coração partido, Gabriela e Dona Maria estavam lá, prontas para dizer: Nós já estivemos onde você está. Mas Deus nos tirou. E Ele pode fazer o mesmo por você. Basta acreditar e não desistir. Porque na Igreja Universal, os milagres não são apenas histórias do passado. Eles acontecem todos os dias, na vida de pessoas comuns que decidiram confiar em um Deus que nunca falha. E cada testemunho é um convite para que mais alguém diga: eu também quero a minha mudança. Era uma tarde de quarta-feira, dia de corrente de oração pela família, quando um jovem chamado Lucas entrou na igreja com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Ele tinha apenas 22 anos, mas carregava nas costas um peso que parecia de décadas. O desemprego, as dívidas e a sensação de que nunca seria suficiente o tinham levado a pensar em desistir de tudo. Até que, em um último suspiro de esperança, resolveu entrar naquele lugar onde tantos diziam ter encontrado respostas. Dona Maria foi a primeira a notá-lo. Ela reconheceu aquele olhar perdido, aquele jeito de quem não sabe mais para onde ir. Sem hesitar, aproximou-se e colocou a mão no ombro dele com a firmeza de quem já tinha sido sustentada por mãos invisíveis. Filho, você não está sozinho aqui, disse ela, com a voz calma mas cheia de convicção. Deus está te esperando. E Ele não desiste das pessoas. Lucas tentou segurar as lágrimas, mas elas escorreram mesmo assim. Ele não sabia explicar, mas naquele momento, algo dentro dele começou a se mexer. Talvez fosse a forma como Dona Maria olhava para ele, como se já soubesse que tudo ia mudar.
Ou talvez fosse o cheiro de café que vinha da cozinha da igreja, misturado ao som dos louvores que ecoavam pelo salão, como se cada nota fosse um lembrete de que ainda havia esperança. Gabriela, que estava organizando os assentos na frente, viu a cena e se aproximou. Ela também conhecia bem aquele tipo de dor. Lembrava-se dos dias em que achava que sua vida estava acabada, até que, numa noite como aquela, havia ouvido uma palavra que mudará tudo. Lucas, você veio até aqui por um motivo, disse Gabriela, olhando nos olhos dele. Deus não te trouxe à toa. Hoje pode ser o dia da sua virada. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Mas como? Eu não tenho mais forças nem para lutar. Então deixe Deus lutar por você, respondeu Dona Maria, com um sorriso que parecia guardar um segredo. Só precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Pequena, mas verdadeira. E foi assim que Lucas se sentiu pela primeira vez em meses, acolhido. Não havia julgamentos, nem olhares de pena. Só pessoas que, como ele, já tinham estado no fundo do poço e agora estendiam a mão para puxá-lo para cima. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a fidelidade de Deus, Lucas sentiu algo estranho acontecer. Era como se cada palavra fosse dirigida apenas a ele. Deus não abandonou você. Ele está preparando algo que seus olhos ainda não viram, mas seu coração já pode sentir. E então, o pastor fez uma oração específica: Senhor, toca na vida daquele que está aqui hoje com o coração quebrado. Restaura suas forças, abre portas onde só há paredes, e faz deste dia o marco de uma nova história. Lucas fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, orou. Não com palavras bonitas, mas com a dor que transbordava. Deus, se o Senhor existe mesmo, me ajuda. Eu não aguento mais. E então, algo inesperado aconteceu. No dia seguinte, Lucas recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidatado meses atrás. O recrutador, surpreso, disse que seu currículo havia ressurgido no sistema e que eles gostariam de marcá-lo para uma entrevista ainda naquela semana. Ele não entendia como, mas não questionou. Apenas agendou. Na sexta-feira, depois da entrevista, o gerente o chamou de lado e disse algo que Lucas nunca esqueceria: Olha, não sei explicar, mas desde que você entrou aqui, tive uma paz no coração. É como se algo me dissesse que você é a pessoa certa. E antes mesmo de sair da empresa, ele já tinha o contrato assinado. Quando Lucas voltou à igreja no domingo seguinte, não era mais o mesmo homem. Os olhos brilhavam, o passo era firme, e no bolso, levava o primeiro salário adiantado, o suficiente para quitar as dívidas mais urgentes. Mas o que ele mais queria era contar para todos o que Deus tinha feito. Eu vim aqui quebrado, sem esperança, disse ele, emocionado, durante o testemunho. Mas Deus me mostrou que ele não só ouve, como age. E age rápido. Dona Maria e Gabriela sorriam, trocando um olhar de cumplicidade. Elas sabiam que aquele não era um caso isolado. Era mais uma prova de que, quando alguém se entrega de verdade, Deus move céus e terra para transformar a história. E assim, a igreja se enchia mais uma vez de risos, lágrimas de gratidão e corações renovados. Porque na Universal, os milagres não são apenas coisas do passado. São realidades do presente, escritas na vida de quem ousa acreditar. E se você está lendo esta história pensando: será que Deus pode fazer isso por mim? Saiba que a resposta já está dada. Basta dar o primeiro passo. Como Lucas, como Dona Maria, como Gabriela. Porque a mudança que você tanto espera pode estar mais perto do que imagina. Talvez, bem ali, na próxima corrente de oração. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Lucas ainda ecoava pelos corredores da Universal, outra história de fé começava a se desenrolar do outro lado da cidade. Era a história de Ana Clara, uma jovem de 28 anos que há meses lutava contra uma doença que os médicos chamavam de a sem cura. Os exames mostravam um quadro que só piorava, e as palavras dos especialistas eram sempre as mesmas: prepare-se para o pior. Mas Ana Clara tinha uma mãe que não aceitava aquele veredicto. Dona Teresa, uma mulher simples, porém de uma fé inabalável, já havia visto milagres acontecerem na Universal. Ela lembrava do dia em que seu marido, após anos de desemprego, conseguiu um trabalho logo após participar de uma corrente de oração. Lembrava da vizinha que, após ser ungida, viu seu filho se libertar das drogas. Então, quando a filha recebeu o diagnóstico, Dona Teresa não hesitou.
Pegou a mão de Ana Clara e disse com firmeza: Filha, nós vamos à igreja. Lá, Deus vai mudar essa história. Ana Clara, embora fraca e com dores constantes, concordou mais por obedecer à mãe do que por acreditar de verdade. Mas ao entrar na Universal, algo mudou. O ambiente era diferente, não havia aquele clima de desespero dos hospitais, mas uma atmosfera de esperança. As músicas falavam de vitória, os testemunhos falavam de milhares de vidas transformadas, e o pastor, com uma convicção que contagia, dizia: Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda restaura. Na primeira corrente de oração, quando as mãos foram impostas sobre ela, Ana Clara sentiu algo que não conseguia explicar. Não foi uma melhora instantânea, mas uma paz que invadiu seu coração, como se uma voz sussurrasse: confie em mim. Dona Teresa, ao lado, orava com lágrimas nos olhos, declarando: Senhor, o diagnóstico não é tua palavra. Tua palavra é vida, e pela fé, minha filha será curada. Os dias seguintes não foram fáceis. As dores ainda vinham, mas agora Ana Clara tinha algo que não tinha antes: esperança. Ela passou a frequentar a igreja todos os dias, participava das correntes, ouvia as mensagens e, aos poucos, começou a sentir o corpo respondendo. Primeiro, foi a diminuição das dores. Depois, a energia voltando. Até que, em uma manhã, 3 semanas depois de seu primeiro dia na Universal, Ana Clara acordou e percebeu: não sentia mais nada. Nenhuma dor, nenhum incômodo. Era como se a doença tivesse simplesmente ido embora. Assustada, mas cheia de fé, ela correu para o hospital. Os médicos, incrédulos, repetiram os exames. E então, o impossível se confirmou: os sinais da doença haviam desaparecido. Isso não tem explicação médica, disse um dos médicos, olhando para os resultados. Ana Clara sorriu e respondeu: tem sim. Chama-se milagre. Quando ela voltou à Universal para dar seu testemunho, a igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Dona Teresa chorava de joelhos, agradecendo. Estranhos abraçavam Ana Clara, comovidos. E o pastor, emocionado, lembrou a todos: esse não é o milagre de Ana Clara. É o milagre de Deus, que usa a fé de quem não desiste, que usa a igreja como instrumento de transformação. Se ele fez por ela, pode fazer por você. E assim, mais uma história se juntava às milhares que já haviam sido escritas naquele lugar. Porque na Universal, não há casos perdidos. Há apenas pessoas que ainda não descobriram o poder de uma fé verdadeira. Se você está passando por uma batalha que parece não ter saída, lembre-se: Deus não olha para o seu problema, Ele olha para a sua fé. E quando você dá o primeiro passo, Ele move o impossível. Talvez a sua história de milagre esteja apenas começando. Talvez, bem ali, na próxima corrente de oração. O milagre completo. Ana Clara levantou-se dos joelhos com lágrimas nos olhos, mas agora não eram de dor, eram de gratidão. Os exames que antes mostravam um tumor inoperável agora revelavam tecidos sadios, como se a doença nunca tivesse existido. Médicos, incrédulos, chamavam de a remissão espontânea, mas ela sabia: era a mão de Deus respondendo à fé que não vacilou. Naquela noite, enquanto a igreja celebrava, uma mulher no fundo do templo chorava em silêncio. Era Maria, que há anos carregava o peso de um diagnóstico de infertilidade. Ao ver Ana Clara, algo em seu coração se quebrou, não em desespero, mas em esperança. Se Deus fez por ela, pensou, enquanto se aproximava do altar. O pastor, percebendo seu pranto, estendeu a mão: sua história não acabou aqui. Deus não olha para o relógio, nem para os laudos. Ele olha para quem crê. E ali, entre lágrimas e orações, Maria fez uma promessa: não desistiria, não importava quanto tempo levasse. Reflexão final. Milagres não são apenas curas instantâneas, às vezes, são a força para seguir em frente quando tudo desampare. Ana Clara recebeu a sua vitória visível, mas a maior transformação estava nos corações daqueles que, ao testemunharem, ousaram acreditar novamente. Deus não escolhe os imperfeitos, Ele escolhe os que, mesmo trêmulos, entregam-lhe suas batalhas. Lição de vida. A fé não é a certeza de que Deus agirá como você quer, mas a confiança de que Ele agirá no momento certo. Se hoje você está com as mãos vazias, saiba: é nelas que Deus deposita seus maiores milagres. Talvez o seu é impossível seja apenas o prólogo de uma história que Ele já escreveu.
E assim, enquanto as luzes da igreja se apagavam, uma nova corrente de oração começava. Porque na Universal e na vida nenhuma história termina onde o medo diz que deveria.